Se alguém lhe perguntasse, você é realmente quem diz ser? Como você reagiria? Essa foi a pergunta que Jesus enfrentou diante de Pilatos. Você é o rei dos judeus? A resposta de Jesus a essa pergunta nos revela muito mais do que podemos imaginar. Hoje vamos explorar o verdadeiro significado dessa declaração e o que ela tem a nos ensinar. Vamos orar. Senhor Deus, agradecemos por mais uma oportunidade de estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos guie enquanto refletimos sobre o julgamento de Jesus e o que isso significa para nós hoje. Possamos compreender o poder das palavras de Cristo e aplicá-las em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Olá, seja bem-vindo ao canal Para que Todos Saibam. Estamos estudando a lição 12. Hoje é domingo, 15 de setembro. O tema desta semana, julgado e crucificado. A lição desta semana está baseada no capítulo 15 de Marcos. E o verso para memorizar está em Marcos 15, verso 34, que diz: Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? O título para hoje, Você é o rei dos judeus? E começa com a seguinte pergunta: quais tipos de situações irônicas ocorrem em Marcos 15, versos 1 a 15? Vamos à leitura. E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes, com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio, tiveram conselho e, ligando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: Tu o dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa costumava soltar-lhes um preso qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinham no motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhes disse outra vez: Que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: Crucifica-o! Mas Pilatos lhes disse: Mas que mal fez? E eles cada vez mais clamavam: Crucifica-o! Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás, e açoitado Jesus, o entregou para ser crucificado. Segundo o autor da lição, Pôncio Pilatos foi governador da Judéia de 26 a 36 depois de Cristo. Ele não era bondoso e várias de suas ações provocaram sofrimento aos habitantes da nação. Isso está registrado em Lucas 13, verso 1. O julgamento de Jesus, conduzido pelos líderes judeus, resultou em uma sentença de morte por blasfêmia. Mas, sob o domínio romano, os judeus não podiam executar pessoas na maioria dos casos. Por isso, levaram Jesus a Pilatos para que fosse condenado. O texto bíblico não menciona qual foi a acusação feita contra Jesus diante de Pilatos, mas é possível averiguá-la com base na pergunta que Pilatos lhe fez: Você é o rei dos judeus? Marcos 15, verso 2. No Antigo Testamento, o povo de Israel ungia os seus reis. Portanto, não é difícil concluir que o termo Messias, ungido, possa ter sido distorcido para sugerir que Jesus reivindicava a homenagem como rei e, portanto, estava em competição com o imperador. Assim, a acusação apresentada ao sinédrio era de blasfêmia, enquanto a acusação apresentada ao governador era de conspiração, que levaria à morte.
A ironia é que Jesus era o rei dos judeus e o Messias. As acusações de conspiração e blasfêmia foram equivocadas. Ele deveria ter recebido homenagem e adoração, porém, Jesus ainda agia como rei. Sua resposta a Pilatos, "O Senhor está dizendo isso", foi evasiva. Ele não negou o título nem o afirmou. Isso poderia sugerir que ele fosse um rei, mas de um tipo diferente. Marcos 15, verso 6, menciona o costume de libertar um prisioneiro na Páscoa. Pilatos perguntou se a multidão queria que ele libertasse o rei dos judeus, e embora possa ter dito isso de forma irônica, a ironia estava atuando contra ele. Marcos 15, verso 9 e 10 é um exemplo de percepção e, ao mesmo tempo, de ausência de percepção. Pilatos percebeu que os líderes haviam entregado Jesus por inveja, mas não percebeu que, ao questionar a multidão, estava fazendo o jogo dos líderes. Eles agitaram a multidão e gritaram para que Jesus fosse crucificado. Pilatos recuou. A crucifixão era uma forma terrível de morte, especialmente para alguém considerado inocente. É dolorosamente irônico que um governador pagão quisesse libertar o Messias, enquanto os líderes religiosos desejassem que ele fosse crucificado. O autor termina com a pergunta: o que pode impedir você de seguir a multidão quando a pressão para fazer isso é grande? Vamos agora aos comentários de Ellen White. Entre aqueles que rodeavam Jesus, havia muitos que eram seus simpatizantes, mas o fato de ele não ter respondido nada às muitas perguntas que lhe foram feitas deixou a multidão perplexa. Sob toda a zombaria e violência do populacho, nenhum sinal de desagrado ou expressão de inquietação tomou conta de seu semblante. Manteve a dignidade e a compostura. Os espectadores olhavam para ele maravilhados, comparavam seu porte perfeito e sua postura firme e nobre com a aparência daqueles que se assentavam em juízo contra ele, e diziam uns aos outros que ele se parecia com um rei mais do que qualquer um dos líderes. Não apresentava indício de ser criminoso. Seu olhar era suave, claro e destemido. Sua testa larga e alta. Todos os traços se distinguiam fortemente pela bondade e pelos nobres princípios. Sua paciência e resignação eram tão diferentes das do ser humano que muitos estremeceram. Mesmo Herodes e Pilatos ficaram profundamente perturbados com seu porte nobre e divino. História da Redenção, páginas 150, 151. Desde o princípio, Pilatos estava convencido de que Jesus não era um homem comum. Acreditava que tinha um caráter excelente e que era completamente inocente das acusações feitas contra ele. Os anjos que testemunhavam a cena perceberam as convicções do governador romano. Para livrá-lo de se envolver no terrível ato de entregar Cristo para ser crucificado, um anjo foi enviado à mulher de Pilatos e a informou, por meio de um sonho, de que o Filho de Deus era aquele em cujo processo seu marido estava empenhado e era um sofredor inocente. Ela imediatamente enviou um recado a Pilatos, declarando que havia sofrido muito em um sonho por causa de Jesus e avisando-o de que não se envolvesse com aquele santo homem. O portador dessa mensagem, atravessando apressadamente por entre a multidão, colocou a carta nas mãos de Pilatos. Ao lê-la, ele tremeu e ficou pálido, e logo decidiu não fazer nada contra a vida de Cristo. Se os judeus quisessem o sangue de Jesus, ele não emprestaria sua influência para isso. Antes, trabalharia para livrá-lo. História da Redenção, página 151. Jesus não viveu para se agradar a si mesmo.
Deu-se a si próprio em sacrifício vivo para ser consumido para o bem dos outros. Os que recebem a Cristo removerão de si tudo que seja descortês, áspero e rude, e revelarão a afabilidade e a bondade que habitavam em Jesus, porque Cristo lhes habita no coração pela fé. Cristo era a luz que alumiava nas trevas, e seus seguidores devem também ser a luz do mundo. Cristo é nosso modelo, mas, a menos que o contemplemos, a menos que contemplemos o seu caráter, não refletiremos esse caráter em nossa vida prática. Ele era manso e humilde de coração. Nunca perpetrou uma ação rude, jamais pronunciou palavra descortês. O Senhor não se agrada com nosso jeito rude, duro e insensível com os outros. Estamos no mundo, mas não devemos ser do mundo. Precisamos ser representantes de Jesus Cristo. Assim como o Senhor da vida e da glória veio ao nosso mundo para representar o Pai, devemos nós ir ao mundo para representar a Jesus. Para conhecê-lo, 27 de outubro. Para concluirmos, Jesus não apenas respondeu a Pilatos, ele respondeu ao mundo inteiro. Ele é o Rei dos judeus, o Rei de todos nós. Mas o que isso significa para você hoje? Deixe a sua resposta nos comentários. O que significa para você que Jesus seja o seu Rei? Aguardo você amanhã para continuarmos esse estudo. Um forte abraço e fiquem todos com Jesus.